Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Todos os sábados, às 9 horas da manhã, eu tenho o raro privilégio de entrevistar homens e mulheres que estão fazendo a diferença em suas próprias vidas, na vida de suas famílias e de suas comunidades, através da nossa grande endodontia. No sábado passado, eu tive o privilégio de trazer aqui a nossa colega Aline Ramil, em São Paulo, São Caetano do Sul. Mas agora, neste sábado, 9 horas da manhã, horário de Brasília, nós vamos fazer uma conexão com o norte da nossa grande nação brasileira. E pela primeira vez eu tenho o privilégio de receber aqui um colega, um grandíssimo comunicador, vocês irão perceber. Um colega, pela primeira vez, um colega do Amapá. Quer conhecê-lo? Eu vou chamar ele agora. Senhoras e senhores, com vocês, Dr. Paulo Ramada, de Macapá, Amapá. Paulão, seja muito bem-vindo ao Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Como é que você está, meu amigo? Ô, Vitoriano, estou muito feliz, cara, muito feliz mesmo em escutar essas palavras de, cara, alguém que também é muito apaixonado pela endodontia. Cara, eu fiquei, tipo assim, maravilhado em escutar isso, porque existem muitas pessoas que também são tão apaixonadas quanto a gente é pela endodontia, espalhadas por esse Brasil, né, cara? E ver que é uma especialidade que inspira tanto, assim, as pessoas, tipo, tirar a dor das pessoas, cara. Eu acho que é uma missão muito legal, né, que a gente acaba tendo, né, na nossa carreira. Isso é bacana, cara. Demais. E olha, eu fui 100% honesto aqui com você, Paulo. Estou muito feliz. Eu não chamaria de sonho, eu chamaria de meta mesmo. É uma meta pessoal e nós vamos alcançar isso, que é ter pelo menos um representante de cada estado brasileiro aqui no Endodontia Talks. E depois que nós atingirmos essa meta, aí nós vamos começar a buscar as próximas, né? Ou seja, aumentar o número de participantes para que mais colegas, homens e mulheres de todos os estados brasileiros possam vir aqui contar as suas histórias, porque isso é um fato. Isso é um fato, o que eu vou te falar agora. Alguém vai se identificar com a tua história. Alguém vai pegar uma partícula, uma gota do que você vai falar aqui, compartilhar conosco, vai aplicar na sua própria vida, vai se enxergar em você, nas suas experiências, nas suas vitórias, nos desafios que você venceu, e isso vai servir para elas de combustível. Então, eu tenho absoluta certeza que você vai convite. Você agora oficialmente é a estrela desse episódio número 68 aqui do Endodontia Talks. E pegando um pouco do gancho do que você falou, eu não sei se você já observou, eu não vejo tanta gente apaixonada na odontologia como os endodontistas. Você já reparou isso também? Eu nunca vi alguém dizer assim, Olha, eu sou é apaixonado engraçado pela como pauta. realmente os endodontistas gostam. Sim, sim, isso é verdade. Tá aí, Já interessante. reparou isso? Sabe o que eu acho? Eu acho que é o colecionismo. Eu acho que são as coisinhas, cara. Tem muita coisinha na endodontia e faz a gente gostar, né? Eu acho que muito mais, não sei pra ti, mas muito mais do que uma especialidade, eu acho que é um hobby, cara. Tem muita coisinha pra gente ficar pensando na endodontia. Vários tipos de ponta de ultrassom, vários tipos de limas que a gente pode usar. Então, querendo ou não, acho que faz a gente se apaixonar também, né, pela especialidade. Com toda certeza, com toda certeza. E por falar na especialidade, eu quero falar aqui algo muito importante. Você está percebendo, se você é ouvinte aqui do Endodontia Talks, você deve estar percebendo um fundo, um plano de fundo diferente. E não é por acaso, Sim, novo. esse mês de setembro inteiro, o nosso quadro principal, que são as entrevistas aos sábados às 9 horas da manhã, é o oferecimento do app Meu Endodelivery, o primeiro aplicativo 100% dedicado para apoiar a gestão dos endodontistas que trabalham na modalidade delivery, carinhosamente chamada de delivery, que é o endodontista, se você não conhece, se você está chegando aqui, está conhecendo o universo da endodontia, carinhosamente, o endodontista que atende em vários consultórios durante uma semana de trabalho, ele é chamado de um endodontista delivery, ou seja, ele vai até o consultório, leva o seu material, suas malas, e ele atende em diversos consultórios ao longo da semana. Acabou a era da confusão, ou seja, de você criar um grupo de WhatsApp para você colocar os seus lançamentos,
quanto que você recebeu, quanto falta receber, quem são seus indicadores, você colocar isso em blocos de notas no celular, acabou isso. O app no Endo Delivery é do Olha, o nosso muito grupo. legal da Endodontia Delivery é você acaba virando um nômade, né? Isso é muito bacana, cara. Exatamente, exatamente. Você acaba Então, virando você sempre está num lugar diferente. sim, é verdade. Então fica aqui a dica. Nós temos aqui um cupom TOX10, cupom TOX10, um cupom exclusivo do programa, destinado para os 50 primeiros que escanearem esse QR Code ou acessarem o link na descrição do vídeo. Você pode baixar o app Meu Delivery e obter 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos. Planos a partir de R$ 27 por mês. Isso é muito menos do que um chiclete por dia para você organizar tudo da sua Endodontia Delivery em um único aplicativo. Muito bem, Paulão, nós sempre começamos o primeiro quadro aqui do Endodontia Talks falando sobre a tua vida. Ou seja, quem você é. Abra-se agora, meu amigo. Fale de onde vem o Paulo Cara, Ramada, o quais são as tuas origens, o que é que te Paulo move. além do jaleco, né? É, isso aí. Cara, vamos lá. Eu acho que eu sou um jovem apaixonado por muitas áreas da vida, cara. Eu acho que isso aí faz a gente conseguir ver a vida de uma forma mais completa, a gente analisar um pouquinho de cada área. Cara, eu gosto muito de conversar com as pessoas, ver visões diferentes de mundo, eu acho que isso tudo enriquece a gente. Gosto muito de pescar, cara, apesar de ser um péssimo pescador. Mas aqui na Amapá a gente tem paisagens muito bonitas para a gente, cara, conhecer, né? E é uma ótima desculpa a gente justamente colocar a pescaria nesse meio tempo, né? Mas fora isso, cara, eu gosto muito de música extrema, música pesada, eu gosto muito de metal, é uma coisa que eu acho que molda muito da minha personalidade hoje. E, assim, querendo ou não, a endodontia, ela entra como... Eu acho que o que junta tudo, cara. Eu acho muito legal a gente ver que a endodontia, ela, mesmo sendo tão delicada, consegue também ter, cara, ser visceral, né? Eu vou colocar essa palavra porque a dor é descrita dessa forma. A dor na endodontia é descrita como uma dor visceral. Quando você vai ler os livros, né? Eles explicam exatamente dessa forma. Então, acho que ao mesmo tempo que é uma especialidade delicada, ela também consegue ser uma especialidade muito pesada, né? E, enfim, isso aí entra totalmente com o que eu gosto de escutar, que é a música death metal progressivo. Uma música muito pesada, mas que pega elementos de progressivo e consegue transitar em várias áreas. Cara, eu acho que, assim, não teria outra escolha, né? A não ser endodontia. Foi muito natural para mim, isso é legal. Foi natural porque alguém te inspirou na faculdade? Você teve um professor específico que realmente serviu para balizar esse gosto em você? Você se inspirou em alguém específico ou Pronto. alguém da Cara, família? Como foi? apesar de terem tido... Assim, na minha família tem um dentista, uma dentista, no caso, que é a minha prima Aline. E a gente se formou praticamente na mesma época. Ela se formou, eu acho que 6 meses antes, né? Ela é um pouquinho mais velha. E, assim, somos os primeiros dentistas da família. Tinha um dentista aqui em Macapá que eu gostava muito, era o Antônio Neto. Ele sempre atendia a gente escutando música. E, enfim, eu achava super legal, né? Ele cantava, cantarolava. Inclusive, ele conseguiu vir aqui na inauguração da clínica, da Colab, que foi a clínica que a gente abriu em Macapá. É um tipo de coworking. Já que você falou, né, de endodontia delivery, é uma ótima forma de receber endodontistas deliveries, porque você tem acesso a uma estrutura completa de clínica, né, sem necessariamente ter que entrar numa, sei lá, começar a sua carreira numa clínica Um custo popular, que alto, não né? vai te Você dar começa com um custo todo... baixo, né, Paulo? Cara, é variável. Tudo é um custo variável. O teu aluguel de R$ 4.000 não vai mais existir. Agora vai ser um aluguel de, sei lá, R$ 120 a hora que você usar. Ou então, se fizer um pacote de horas, né, isso acaba até saindo por bem menos. E eu te falo que isso é muito bom porque eu comecei a minha carreira de endodontista assim, cara. Comecei atendendo tanto no delivery, né, como a gente popularmente chama entre os colegas. Inclusive, eu acho que uma coisa legal para a gente falar, cara, quando a gente vai falar de construção, né, de carreira, construção de imagem, a gente tem que pensar muito em como as coisas vão soar, né? Qual é a intenção daquilo que a gente está colocando, que a gente está fazendo. E uma palavra que eu não gosto muito de usar é, assim, justamente para divulgar o serviço, é endodontia delivery.
o delivery em si, eu geralmente penso em algo pequeno, embalado, que vai ser consumido rápido e descartado. E eu vejo a endodontia como um serviço de saúde, cara. Então, eu gosto de, popularmente, entre os amigos, os colegas da profissão, falar endodontia delivery, mas acho que para o paciente a gente sempre vende como um serviço de saúde. E, claro que o delivery, né, ele já está incluso, enfim, a gente entende, mas é importante a gente pensar também, né, como isso vai repercutir, né, no tipo de atendimento que a gente vai fazer, no tipo de público que a gente vai selecionar. Eu tenho uma grande dificuldade, por exemplo, hoje, de conversar, de captar dentistas. Quando eu faço anúncios, muito mais pacientes, cara, acabam chegando em contato comigo, diferente de Belém. Lá em Belém, que foi onde eu comecei e tudo, já tinha faculdade, conhecia as pessoas, e aí era um network diferente. Aqui, eu acho que a comunicação que eu tenho, ela vai muito direto com o paciente. Isso é interessante, né? Que na Amapá, os pacientes acabam procurando diretamente o profissional. Legal. E uma curiosidade, então você fez a faculdade em Belém do Pará e depois você foi para o Amapá? Ou explica um pouco Isso, melhor. sendo bem sincero, um pouco contrariado, eu fui para Belém fazer essa faculdade, cara. Na época, o meu pai ele insistiu um pouquinho, falou: filho, vai lá, faz o vestibular e tudo. E, cara, assim, conselho de pai a gente escuta, né? Já estava aqui, tipo, pensando em fazer a faculdade de odonto aqui em Macapá, né? Foi até engraçado como surgiu, cara, o clique, assim, para odontologia. Foi um dia, no terceiro ano, depois de já ter passado por todas as vontades de um aluno de terceiro ano, né? De fazer direito, fazer engenharia mecânica, fazer, sei lá, biologia marinha, já tinha passado por tudo. E aí, um belo dia, cara, uma colega, a Clara Marinha, ela falou: vou fazer odonto. E, porra, foi um estalo, assim, cara, absurdo, porque eu nunca tinha me tocado da odonto, sabe? Apesar de, como eu te falei, ter o Antônio Neto, né, o dentista, que eu gostava de escutar ele cantando, mas quando deu esse estalo do odonto, eu falei, cara, é algo leve, você consegue ter a parte manual, né? Você tem que fazer algo manualmente e você tem que estudar muito, né? Tem uma parte teórica absurda. E aí, juntando que eu já gostava de música, já gostava da parte manual, né? Eu acho que foi bem natural, assim, esse caminho da odonto, cara. Aí eu acabei fazendo em Belém, como estava te falando, né? Bem contrariado. Fui lá, fiz o vestibular, passei, cara, tive que aprender a me virar depois, né? A viver numa cidade que eu não conhecia. Meu pai passou alguns dias lá comigo, assim, para falar: olha, filho, é assim que você vai sobreviver. Me ensinou a andar um pouquinho lá e tudo, aí depois deixou por conta mesmo. E isso foi em que ano, Paulo? Cara, foi 2017. 2017, bem no comecinho de 2017. Aí, aproveitando que já estava lá, cara, eu já fiz a graduação, foi no CESUPA, lá de Belém, é um centro universitário privado que tem em Belém, mas que ele acaba sendo uma grande referência lá no estado, tanto quanto a federal. É muito... A odontologia que eles fazem lá é muito legal, porque os professores, apesar de terem mais de uma especialidade, buscam, a maioria das vezes, ser apenas de uma especialidade. Salvo algumas exceções, sei lá, um professor que dá aula de prótese também dá aula de materiais, porque coincidentemente, né, quem gosta de prótese adora materiais. Então acho que acaba indo pro, sei lá, o endodontista, né, também dá aula de materiais, enfim. Mas lá eles são muito focados em uma especialidade, então a professora de endodontia titular, sei lá, especialista em dentística também, mas dá aula de endodontia. Então acho isso muito bom, né? A gente tem uma construção bem sólida. Aí já aproveitou o mestrado na mesma instituição, e a especialização, né? Doutorado, quem sabe um dia almejando isso, né? Mas no momento ainda não estou pronto para essa aventura. Você já deve ter conversado com muitas pessoas aqui que passando essa fase do mestrado aí. Eu vou te falar a verdade. Para o teu foco, que eu imagino que seja uma vida clínica, ele não será tão necessário, a não ser que você queira expandir para uma área acadêmica, você deseje ser um pesquisador, ou simplesmente você queira acumular autoridade de ter um doutorado, né, de possuir um doutorado, depois, quem sabe, no futuro perseguir um pós-doutorado. Mas para uma carreira clínica, o que você já tem é suficiente. Existem cursos de muito valor, você sabe disso, né? Não estou falando nenhuma novidade. As mini residências, Sim. imersões, você pode, de maneira mais prática, mais direta,
ficar ali no final de semana, 3, 4 dias ali, imersos em uma técnica específica, por exemplo, aprendendo a fazer blindagem de dente, e essas coisas que realmente agregam muito, né? E Paulo, quem foi a tua principal referência, então, na endodontia dentro da faculdade? Eu imagino que o bichinho da endodontia te picou lá, né? Foi lá na própria faculdade que despertou esse. Como foi isso? E se eu te falar, cara, mesmo a salada de fruta que foi na época do terceiro ano, de escolher uma especialidade, eu já entrei na faculdade também, acho como muitas pessoas, né? Já entrou com uma coisa na cabeça. Eu queria fazer, no meu caso, era cirurgia bucomaxilo. Queria fazer cirurgia. Meu amigo, também, odonto quer fazer pouco. Hoje eu acho que as pessoas entram pensando em implante, em harmonização, principalmente, muita gente entra pensando, mas na época eu tava com a buco na cabeça. A primeira cirurgia, meu amigo, que eu assisti, que eu senti cheiro de osso queimado, que eu senti cheiro de saliva e, enfim, né, aquilo tudo. Eu tive um teto preto, cara, baixou minha pressão. Aí eu fiquei pensando, pô, será a primeira assim? Aí, enfim, me retirei, sentei, levantei, cara, eu senti de novo o cheiro, eu vi tudo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu pedi um Uber, fui pro cinema, cara, nesse dia. Saí da cirurgia, fui pro cinema, enfim, daí... Depois tu ouviu um rockzinho, né? Pô, cara, depois desse trauma, meu amigo. Mas eu entrei pensando nisso, assim, sim, teve um momento que o bichinho da endodontia me mordeu, e eu acho, cara, que foi justamente na pré-clínica. Todo mundo sempre falava endodontia é a pior matéria, endodontia é a matéria mais difícil, não, endodontia é chata de fazer. E aí chegou no pré-clínico e, cara, teve uma facilidade, sabe? Facilidade que eu quero dizer, foi natural seguir o protocolo, foi natural fazer o movimento de limagem. Então eu pensei, por que não fazer o fácil nesse caso, né? O fácil eu quero dizer, eu acho que não é fazer o óbvio, não é isso que eu quero dizer que fazer o fácil, mas por que não fazer o que é natural pra gente, sabe? Da mesma forma que a gente aprende a se expressar de uma determinada forma, né? Falando, sei lá, de uma forma errada, mas falando do nosso jeito, né? Acho que é a mesma forma. Foi natural fazer o movimento da lima, enfim, acabei gostando, cara. E aí foi nesse momento que mordeu o bichinho da enda. Era a professora Mariana Maneschi e a professora Patrícia Rodrigues que estavam na sala nesse dia. Cheguei com elas, né? Enfim, troquei uma ideia. Pô, professora, o pessoal fala que é difícil e tal, não sei o quê. Ela falou, é por isso que a gente gosta. E aí, cara, foi esse o dia que mordeu o bichinho da enda. Cara, legal que eu tive a mesma experiência. Eu também pensei exatamente igual você, Paulo. Eu achei, entendam aqui, o ouvinte, eu achei fácil. Para mim também foi natural. Caramba, eu acho que isso aqui eu consigo dominar. E eu vinha colecionando uma série de frustrações quando eu encontrei a endodontia laboratorial pré-clínica no 5º semestre da minha faculdade. Eu vinha de colecionar frustrações na dentística, na prótese fixa, não estava me encontrando, estava me embarreirando, a verdade é essa. E a endodontia não, para mim foi natural. Adorei essa expressão, adorei demais que você usou agora. Para mim foi natural fazer a abertura de dente, achei massa. A expressão é essa, cara. Não tem outra, achei muito massa, muito legal, da hora. E eu decidi ali que eu ia, a partir daquele momento da faculdade para frente, a minha motivação seria endodontia. Eu me comprometi a estudar as outras especialidades, dar o meu melhor, mas com a endodontia na cabeça. Isso foi basicamente. Cara, fantástico. É isso aí. E eu acho muito legal quando a gente consegue se superar nos nossos desafios, nas nossas dificuldades. Cara, eu conheço endodontistas de mão cheia que são esses casos, que são pessoas que tinham dificuldade na endodontia e se superaram. Justamente a professora Mariana, que eu te falei, é uma dessas pessoas. Ela falava que saía do laboratório, tipo, muito triste na época da graduação. O pai dela é endodontista e, assim, ela conseguiu se superar e ser uma professora muito boa, de não tinha uma clínica muito boa, uma grande inspiração. Assim como a professora Patrícia, né? Isso foi muito legal, cara, na época. Claro que, assim, pô, na graduação tem diversos professores que marcam a gente, né? Mas de endodontia que estiveram presentes, elas duas foram demais. Legal. E uma outra pergunta aqui para você, Paulo. Eu estou percebendo que você sempre, me parece que você sempre teve essa veia de comunicador. Na faculdade, você foi abrindo terreno nessa área, ou seja, de se expor,
de liderar as pessoas, de participar de projetos acadêmicos, de ligas, de atividades extracurriculares? Ou você foi mais retraído na faculdade? Legal. Eu te diria que isso veio de antes da faculdade, cara. É uma coisa, eu acho que a comunicação é algo que a gente tem que treinar desde sempre. E eu sou uma pessoa que naturalmente não é tão expansiva. Eu naturalmente sou uma pessoa mais introvertida, né? Às vezes eu prefiro contato com menos pessoas, conversar com menos pessoas. Não sou tão expansivo de conversar, né? Mas a comunicação é uma coisa que é muito boa porque ela possibilita a gente conhecer ideias novas, conhecer pessoas novas, conhecer novas realidades. E eu acho que desde a... Cara, eu vou colocar no ensino médio, em 2015, talvez, 2016, eu iniciei na Ordem Demolei, é uma entidade paramaçônica que eles têm muito foco com a filantropia, com a criação de futuros cidadãos. E isso foi fundamental para eu conseguir ter uma boa comunicação com as pessoas, porque eu precisava expressar lá dentro as minhas ideias, precisava de alguma forma expressar a minha solução, né, para um problema que a gente estava discutindo, um problema filosófico que a gente estava debatendo. Então isso acabou sendo natural para mim depois da comunicação. Na época da faculdade eu participei sim de projetos sociais, atividades extramuro, né, que a gente fazia atendimentos. Inclusive tem um projeto muito legal que é o projeto ASO, acho que se procurar no Instagram ainda deve ter, foi um projeto que a gente fez com alguns amigos da época da graduação, Gabriel Valim, o Adolfo Oliveira, e a gente conseguiu assim atingir muitas pessoas, né? Mas fora isso, cara, monitoria é muito importante. Você passar o conhecimento para outro colega é muito enriquecedor, porque você tem que tirar a forma que você entendeu e colocar para alguém. Você acaba aprendendo mais. Sim. Você entende aquilo porque você tem que criar uma analogia para explicar para alguém, né? O que está se passando, o que a gente está fazendo. Isso foi bem legal, cara. Mas assim, sendo sincero contigo, eu fui um aluno que me dedicava no que eu gostava mais. Sendo muito sincero. Por exemplo, cirurgia, eu tentei me esforçar, como eu te falei, para gostar. Mas mesmo na época teórica, isso aí foi um pequeno problema para mim, né? Eu tive que me esforçar um pouquinho mais para conseguir as notas e tudo. Mas acabei não fazendo estágio, cara, na época da graduação. Isso aí foi uma coisa que eu acho que me tirou um pouquinho do tato com o paciente na cadeira. O tempo clínico, isso aí foi uma coisa que foi um grande problema para mim. Até entender qual é o tempo clínico, né? A gente só tinha o estágio na graduação. E o estágio da graduação a gente tem ad infinito, né? De tempo com a pessoa, basicamente. Legal. E Paulo, avançando agora um pouco na cronologia dos fatos, vamos lembrar agora, eu queria que você resgatasse as suas memórias, suas experiências, do momento em que você se graduou. Como foi colocar o primeiro pé no mercado de trabalho? E aonde foi isso? Você começou em Belém do Pará a trabalhar ou você já voltou para o Amapá para começar a ser dentista de fato? Acabei de voltar para o Amapá, cara. Acho que tem uns 4 meses que eu tô aqui direto. O meu primeiro atendimento como profissional foi em Belém. Acabei de voltar aqui para o Amapá, pô, não teve como ficar longe de casa. Gosto muito daqui, mas começou mesmo em Belém, em 2022. Foi meu primeiro atendimento. 2022? Acredito que sim. Foi meu primeiro atendimento como meu CRO. Formei em 2022, começou 17, 18, 19, 21, isso aí. E como é que você começou no mercado? Como foram os seus primeiros passos? Eu faço essa pergunta porque cerca de 34% do nosso público são de recém-formados, estão naquela faixa dos primeiros 5 anos, né? Os primeiros 5 anos, você é um bebê na odontologia. Então, com toda certeza, essa tua experiência de como você navegou nestas águas de recém-formado vai ajudar os nossos ouvintes. Cara, vamos lá. O primeiro lugar que eu trabalhei em Belém foi, acredito que na clínica de um amigo, da época da graduação, mas o primeiro lugar que foi uma oportunidade assim que eu tive que bater na porta e falar, cara, vamos lá, preciso trabalhar. Foi na Dentibras, é uma rede de franquias
acho que muitos colegas talvez conheçam, foi o primeiro lugar que eu fui assim, falei, cara, vamos lá, fazendo odontia, isso aí. Fui algumas vezes, cara, mas eu não conseguia lá desenvolver o trabalho que eu já estava acostumado a fazer. Tipo, na época da graduação, a gente teve acesso à endodontia mecanizada. Eu já tinha motor na época, eu já tinha começado a fazer a especialização, né, quando eu me formei. Então, assim, pô, não tava naquele, sei lá, eu não tava conseguindo trabalhar e ver o que eu podia produzir, sabe? Eu tava O me teu sentindo potencial, né? frustrado sim, cara, de saber que eu posso fazer um trabalho e aí chegava lá e eu não conseguia. Uma coisa é tirar a dor das pessoas e tal, isso é muito importante. A gente ter o sucesso clínico. Eu sempre falo isso: sucesso clínico, sucesso radiográfico, sucesso a longo prazo. E o sucesso clínico a gente conseguia ter, né? Tirar a dor das pessoas, mas eu ficava pensando, e aí? Daqui a 2 meses, talvez não dê nada. Daqui a um ano, talvez não dê nada. Mas e daí? Daqui a 2 anos, será que esse canal vai estar inteiro? Pô, será que eu consegui reabilitar esse dente? Pô, não consegui reabilitar aquele dente porque o paciente não tinha condição de fazer. Enfim, isso é uma coisa que me frustrava. Eu não consegui fazer essa entrega. E aí eu comecei a criar oportunidades, acho que pensando, né, nesse público que também buscava um tratamento de mais certeza. Acho que não era porque eu estava começando que eu não podia ter acesso, né, a um material de qualidade. Até porque, sejamos bem sinceros, o artigo científico serve para isso, né? O artigo científico vai te passar o protocolo e vai te passar uma taxa de sucesso dos estudos. Vamos dizer, 93%, que são, às vezes, né, o que a gente acha de taxa de sucesso na literatura para a parte de endodontia. Às vezes até mais, né, em alguns casos, dependendo do protocolo. E aí, eu consigo estar dentro desses 93% de chance de sucesso da endodontia? É só seguir o protocolo, né? Então, acho que hoje a gente consegue fazer tratamentos de excelência, contanto que a gente busque o conhecimento, a gente busque as técnicas. Tem muita coisa que ainda não estão, né, nos artigos, coisas que a gente está começando a testar agora, conceitos, mas até onde tem, a gente já tem uma ótima certeza do tratamento que a gente consegue oferecer, né, para os pacientes. Aí fica a critério muito hoje já dessa parte reabilitadora. E aí tu já pensou a frustração de você saber da certeza do trabalho que você entregou às vezes, mas aí ficar pensando, pô, e a reabilitação daquele dente? Não vai durar aquele dente porque não reabilitou, e lá. Enfim. Acho que o paciente procura a gente por isso, né? Ele às vezes nem entende que tem o canal lá embaixo, que tem um sistema tão complexo, mas ele procurou porque ele quer a função do dente, né? E aí, se a gente não conseguir proporcionar isso, para mim era frustrante, cara. Aí eu bati um tempinho a cabeça com isso. E aí você mencionou de criar oportunidade. Qual foi a oportunidade que você criou para mudar esse cenário? Onde você foi Vamos lá, trabalhar cara. aqui? Oportunidade. Perfeito. É, continuei um tempo na Dentibras. Acabei ficando lá, eu acho que um mês e meio, 2 meses. Inclusive, é uma coisa muito legal que tem um mentor, o Jota, ele já até apareceu aqui no Endodontia Talks. Ele fala no curso dele que um conselho que ele dá para os seus mentorados, para os seus alunos, é que eles comecem numa clínica popular 1 ou 2 meses. O tempo de você montar um portfólio, o tempo de você conseguir pegar a mão, se desenvolver. E eu acabei utilizando esse tempo justamente para montar um portfólio. Pegar alguns casos e começar a divulgar. Aproveitei algumas oportunidades que eu tive de colegas que eu fiz na época da graduação, alguns amigos que eu fiz na época da graduação e comecei a trabalhar junto com eles, né, desenvolver casos junto com eles, porque eram pessoas que estavam alinhadas também com o que eu queria e, querendo ou não, compartilhavam da mesma frustração de tentar fazer um trabalho bom, mas aí esbarravam e não conseguir, enfim, dependendo, de repente, né, um endodontista que eles confiavam. E aí a gente acabou juntando muitas forças, assim. Eu sempre falo que hoje a gente faz muito quando a gente se junta com as pessoas. Eu acho que o grande ponto da nossa odontologia hoje é a gente conseguir juntar as pessoas. Eu não faço nada que não seja canal. Eu sou especialista em harmonização facial, cara, mas eu só faço da minha vida hoje canal. Por que eu tive essa decisão? Vamos ser muito sinceros aqui, cara. Vamos falar dos valores. A hora clínica da harmonização é um negócio que você atinge na endodontia depois de alguns anos de carreira. Mas a hora clínica inicial da harmonização é muito alta. Sim, pô, ela já vai muito alta.
E por que eu decidi fazer endodontia? Cara, é aquele negócio da paixão, né? Você fazer uma coisa que não tá, tipo, não te dá tesão, cara, é diferente. Ou então você fazer uma coisa que alguém gosta, mas que não é a sua verdade, não é o que você gosta. Dos casos de harmonização, cara, que eu faço, que eu fiz, todos os pacientes gostam, falam que ficam bonitos, os familiares também gostam, mas alguns, um ou outro eu já vi e eu, Paulo, não gostei. E entre eu, Paulo, fazer um trabalho que eu não gostei e eu, Paulo, passar para um colega que vai gostar do trabalho que fez, que vai fazer a paciente também gostar, eu prefiro passar. Então, hoje eu divulgo meu serviço de endodontia, cara. Faço harmonização? Pô, faço. Amigos próximos, familiares, que indica sim, mas não é um serviço que eu divulgo, porque não é hoje o que me dá aquele tesão de fazer. E eu falo isso justamente para as pessoas, cara, sem nenhum problema, não tenho problema algum em falar. Justamente isso. Eu faço a harmonização em vocês porque vocês gostam do que eu faço, mas, tipo assim, não é o que eu divulgo. Cara, isso é muito legal de você falar, eu gosto dessa discussão, porque é o seguinte, você mencionou a hora clínica, né? A harmonização facial, como qualquer outra área estética do corpo, de uma maneira geral, existe um apelo comercial muito grande e as pessoas enxergam muitíssimo valor logo de cara. Se as pessoas já enxergam muito valor logo de cara, elas estão dispostas a pagar mais por isso. Principalmente porque normalmente é uma coisa que mexe no espírito delas, na autoestima. Então, só uma explicação para o nosso ouvinte, porque essa discussão que o Dr. Paulo trouxe é muito legal e ela envolve mentalidade de vendas. É por isso que eu digo que boa parte do problema do endodontista é que ele não tem mentalidade de vendedor. Eu vou dar aqui um exemplo temático, eu vou construir um exemplo fictício de por que nós não podemos cobrar barato, por exemplo. Eu cobro um preço no incisivo e eu cobro outro preço em molar, porque um é uniradicular, o outro é multiradicular. Vamos ver por que isso é um engano. Imagina que, hipoteticamente, você recebe um paciente no teu consultório que ele tem um escurecimento na coroa do elemento 11, múltiplos retratamentos errados, e ele chega na tua mão querendo manter o dente. Ele é um paciente que tem um nível de consciência alto, ele não quer perder, ele já descobriu, já pesquisou que implantes nessa região podem falhar, podem São mais deixar complexos. são mais complexos, pode deixar aquela sombra acinzentada na gengiva. Ele estudou, é um cara que tem um nível de consciência alto. Então, ele está mais uma vez nas tuas mãos, confiando, depois de passar em 2, 3 dentistas diferentes, ele agora cai na tua mão e você não pode cobrar desse paciente a mesma coisa, achar, eu vou cobrar menos porque é um incisivo. Veja só a oportunidade que você percebeu. Você perdeu a oportunidade de agregar um valor tremendo, porque o incisivo central é um cartão de visita. É uma baita de uma responsabilidade. Você vai empregar conhecimento, você vai mudar uma abordagem, um protocolo. Se você viu que as abordagens anteriores falharam porque, por exemplo, é um forame extremamente irregular e largo, agora você decidiu, por exemplo, obturar, fazer um plug de NTA. Você vai associar com clareamento interno. Você acha que essa pessoa não pagaria R$ 2.500 num tratamento como esse? Porque é isso que o valor ele enxerga nisso. Eu quero manter o meu dente a todo custo. E se esse profissional especialista me explicou que ele vai utilizar esta e essa outra técnica para manter o meu dente e ainda meu dente vai clarear, eu vou pagar o que ele me pedir. Porque vale muito para mim manter esse dente na boca. Mas isso passa muito, Paulo, por mentalidade de vendas. Falta mentalidade de vendedor para o endodontista. Falta. Porque eu assino embaixo, a hora clínica é diferente, a endodontia, de uma certa maneira, eu vou falar isso com muita parcimônia, ela... Deixa eu colocar aqui o Paulo aqui de volta. A endodontia, de uma certa maneira, é uma commodity, entenda? Ou seja, é uma commodity porque se oferece em plano de saúde. A harmonização facial não se oferece em plano de saúde. É 100% particular. Então, para você tirar a endodontia do nível de commodity,
para uma endodontia que agrega valor, você precisa aprender a comunicar-se como o vendedor se comunica. Você precisa aprender a comunicação de vendas. E eu acho que isso, com toda certeza, você já está desenvolvendo muito bem, porque você domina a comunicação, Paulo. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Certeza do que tu tá vendendo, cara. Isso aí é uma coisa que faz diferença na hora. Eu te falo isso porque, assim, eu acho que o meu primeiro trabalho, cara, da vida mesmo foi como vendedor. Eu comprava algumas coisas, tipo capas de telefone na internet e vendia para os amiguinhos na escola, tipo isso. Legal, cara. E Então, você sempre teve veia de empreendedor, legal. aí depois, no ensino médio, queria comprar uma guitarra nova, cara. Aí eu pedi uma ajuda pro meu pai e ele falou, filho, você já tem uma, eu não vejo necessidade de você comprar outra. E eu falei, tá, justo, muito plausível, acho que agora é o momento. Só um comentário, quem não é músico, eu sou músico, eu toco piano e saxofone. Nossa, escutar isso, como é que ele tá falando isso, meu Deus do céu? Não é possível. Ele não sabe o que a outra guitarra faz, né? Não sabe o que é bom ainda. Ele falou essa, aí eu falei, cara, é uma verdade. Eu não preciso de outra, mas eu gostaria de uma. Aí eu falei, acho que esse é o momento de ver o trabalho do jovem, né? Comecei a vender brigadeiro nessa época, fazia em casa e tal, vendia, e, cara, montei minha primeira guitarra, assim, boa, tenho ela até hoje. Então, realmente, foi o primeiro trabalho, foi como vendedor. E eu te falo, eu sempre vendi coisas que eu gostava e confiava e usava. As capas de telefone. Eu comecei a comprar porque eu gostava de capa de telefone. Hoje em dia eu não uso capa no telefone, cara, sendo muito sincero. Mas acho que é porque eu já usei tanto, já vendi capa aí, enfim. Mas você vender um instrumento musical, de repente, que você gosta e confia, é o que eu fazia na minha loja de instrumentos musicais, a Mukifo, que eu tive na época da graduação. E por isso eu acabei não fazendo estágio, né, com outros dentistas. Achei que era mais interessante eu focar num negócio paralelo, diversificar, né, os negócios. E eu vendia o que eu gostava. O meu sócio, o Matheus, ele sempre falava assim, quando ele não gostava de algo, mas alguém perguntava para ele, e cara, você gostou de tal guitarra? Ele falava, cara, a galera curte. A galera curte, era ele, enfim, não gostava muito, né? E assim, eu gostava de ser sincero com a pessoa, olha, eu não gostei por isso, por isso, por isso, de repente era porque ele estava procurando, né? E eu acho que hoje na Odonto é a mesma coisa. Tu pega um artigo científico que te dá 93% de chance de sucesso com um determinado material. E aí tu pega um mais moderno que te dá mais chance de sucesso ainda. Aí como é que tu vai me dizer que tu não tem certeza do que tu tá vendendo? Se tu tá fazendo a técnica correta que eles estão te explicando, se tu tá fazendo todo o protocolo. Aí, Com certeza. Assina embaixo. E é assim que você tira a endodontia do nível de commodity e você eleva essa endodontia para o nível que agrega valor. Então você precisa aprender a dominar essa comunicação para você conseguir levar a pessoa a essa decisão, entendeu? A fazer a decisão de investir no endodontia de alto nível, endodontia que vai entregar valor. E não uma endodontia que a gente sabe que se oferece aos montes, nos planos de saúde, nas clínicas populares, e longe aqui de criticar esse fato, né? A gente entende que muitos dos nossos pares, dos nossos colegas, eles iniciarão lá na clínica popular. Eu também iniciei em clínicas populares, em clínicas pequenas, em posto de saúde. Eu também iniciei. Exatamente, exatamente. E foi lá que eu aprendi muita mão. Foi lá que eu aprendi uma realidade difícil para poder transferir e poder separar o que eu quero levar daqui e o que eu não quero para minha vida profissional daqui para frente. Uma coisa muito legal, cara, é que o sentimento de insatisfação, ele faz a gente se mover, né? A gente tomar um passo adiante. Quem tá confortável, não tem por que se mexer muito, né? Então, assim, abrindo o jogo também para quem é o Paulo, além do jaleco, além do dentista, cara, eu luto contra a depressão. Tenho alguns anos tomando medicações e, assim, uma coisa que eu tenho certeza, cara, isso foi um combustível muito grande para mim, porque eu comecei a entender que a dor é uma coisa muito maior do que a gente, né? Ou então alguém que já sentiu essa dor, que não era uma dor física, né? Entendi alguém que estava sentindo uma dor 10 horas da noite com uma pulpite, né? Então, assim,
isso me fazia muitas vezes, cara, sair da cama com um objetivo, com um propósito, que é uma coisa que não é para mim, é além de mim, é para eu fazer para ajudar alguém. Então, querendo ou não, isso aí foi cara, uma excelente inspiração para eu conseguir ver sentido, sabe, de novo na vida e ver uma inspiração. Eu acho que por isso também eu me apaixonei tanto pela endodontia. O quinto semestre que você falou é o tal do quinto dos infernos. Não sei se era assim que chamavam na tua graduação, mas na minha era assim. E aí, pô, foi o ponto também que eu me apaixonei na endodontia, porque eu tava na fossa, meu amigo. E aí, quando bateu um negócio que eu gostava, eu falei, que legal, e ainda ajuda as pessoas. Mas, enfim, depois que a gente vai entender isso, né? Depois que a gente vai raciocinar sobre todas essas dinâmicas, né? Todas essas nuances que tem no ser endodontista. Isso é muito bacana, cara. E você sempre fez só endodontia depois que você se graduou ou você mesclou com clínica geral, Paulo? Tá. Eu acho que hoje, na verdade, eu faço mais clínica geral do que quando eu me formei. Porque lá no Cesupa você podia escolher quais eram as suas produções. Tu tinha 20 produções para cumprir no semestre. E aí podia fazer todas de endodontia, você escolhia. Então, desde que eu descobri isso, né, e a endodontia avalia 5 produções, acesso, odontometria, PQC, obturação e selamento, né, restauração definitiva. Então, pô, com 4 canais eu batia a produção do semestre. Então, isso foi bacana, eu comecei a fazer muita endodontia aí, saí da graduação já fazendo especialização, já tinha feito uma atualização também em endodontia, então já estava muito focado no que eu queria. Aí eu só endodontia, só endodontia. Foi bem difícil, inclusive, nos primeiros meses, como eu te falei, ou foram clínicas de amigos, ou então foram clínicas populares, justamente porque, pô, só fazendo endodontia, o cara acabou de se formar, ele só faz endo, como assim? Aí não faz uma clínica geral, não faz não sei o quê, e sempre aparecia essa oportunidade, doutor, olha, não quero fazer o canal do acidente, arranca? Não. E esse aqui eu acho que não falei abertamente ainda, cara. Eu falar que, pô, agora os endodontia talkers vão saber, mas exodontia, cara, eu fiz uma exodontia na minha vida. A minha dupla de faculdade, a Renata Neri, ela fez todo o trabalho, luxou o dente, ela falou, amigo, puxa, vai lá, puxa. Aí eu peguei o fórceps e fiz assim. Enfim, mas fora isso, é a minha experiência de exodontia. Muito focado mesmo na endodontia, cara, naquilo que eu queria, naquilo que eu acreditava, me pegou. Depois que eu vi quanto de sucesso tinha, eu falei, pô, por que não, né? Legal, cara. Não fique acanhado de confessar, porque eu também, prótese fixa, depois da graduação, nunca mais entreguei prótese fixa nenhuma. Pronto. A minha E dentística, a minha é dentística, legal isso, cara, porque todo mundo fala isso. a minha dentística hoje é levantamento de paredes e restaurações diretas e blindagens imediatas pós-tratamento endodôntico. Mas, Certeza que porque faz parte do tratamento endodôntico, né? exatamente, exatamente, é isso aí, é isso aí. Paulão, e hoje em dia, como é que você está focando na tua prática hoje? A gente transportando para hoje, sábado, 13 Vamos de lá. setembro. Como é que você está hoje Hoje, no dia? vamos Como é lá. que está o cronograma? Como é que está a tua semana de trabalho? Fala para gente. Cara, a gente finalizou um tratamento endodôntico de um paciente, entreguei aqui na mão da protesista e vim conversar contigo. Estou focado muito em fazer tratamentos endodônticos aqui em Macapá. Estou fazendo alguns atendimentos nas clínicas de alguns colegas que, enfim, vieram aqui na inauguração da clínica, né? Como eu te falei, conheci o Jota e, cara, o método que ele passa para delivery é muito bacana, porque uma coisa é você ter indicações de amigos e colegas que estudaram com você a vida toda, e outra coisa é tu cair no mercado de trabalho. E aqui em Macapá foi isso que eu fiz, porque eu já tinha uma carreira em Belém. Mas, cara, sendo muito sincero, como eu te falei, minha prima é dentista, conheço ela de dentista, conhecia o outro dentista aqui em Macapá, o Antônio Neto, e, cara, acabaram minhas conexões de dentistas aqui, né? Aí foi muito legal justamente para a gente conseguir ver, introduzir no trabalho. Cirurgia parendodôntica, cara, impressionantemente as pessoas fazem pouco aqui em Macapá. Então a gente está com algumas já programadas para fazer esse mês. Olha aí o Tô com nicho. bolsa. Olha o nicho bom, viu?
vou te falar, tô com ótimas perspectivas aqui, porque imagina comigo, você vai fazer a sua especialização em outra cidade. Vamos colocar aqui, né? Se eu fosse fazer minha especialização em São Paulo, por exemplo, cara, eu ia querer trabalhar também, né? E aí eu ia justamente começar no mercado novo, que eu não conhecia gente. Às vezes, você fazer uma especialização já na sua cidade de graduação é legal, porque você já tem colegas indicadores, você já tem um Legal, network. Eu sempre verdade. falo que é mais importante do que você participar das monitorias para aprender, mais do que participar das monitorias para qualquer coisa, também para conhecer os seus futuros colegas de trabalho, também para conhecer outras formas de trabalho com pessoas. Isso aí foi muito importante, cara, na época. Isso aí foi muito legal, conexões mesmo que a gente faz. Isso reflete tudo, acho que de hoje também, né, nos atendimentos que a gente faz. A gente acaba, muitas vezes, né, se identificando com outros dentistas que a gente trabalha junto pelos foras do consultório, né, também. E a tua semana de trabalho é de segunda a sábado? Full? Olha, domingo, se aparecer uma urgência, eu não vou negar que eu atendo, cara. Hoje, se aparecer uma urgência no domingo e eu estiver tranquilo, não tiver saído para fazer um passeio em família, cara, por que não, né? Porque todos os meus horários de atendimento hoje são marcados. Assim, Cara, não massa, fico, parabéns. Legal. não fico direto em algum local. Mesmo aqui na minha clínica, às vezes a gente, enfim, né, mesmo no administrativo, mas eu tento não ficar o tempo todo aqui. Eu gosto também de colocar outras atividades, né, no dia. Acho importante a gente se Legal. cuidar. Mas, assim, cara, basicamente, todo dia que tiver, que der para marcar, a gente marca canal. É isso aí. É isso aí, cara. Meus amigos, que papo maravilhoso. Paulo, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Achei massa. Você nos deu um presente, vou te falar agora, de falar sobre a depressão. Achei isso muito importante. Inclusive, por coincidência, no episódio 67, a nossa colega Aline Ramil também nos deu uma confissão linda de que ela pausou por 13 anos o sonho de se formar em odontologia para cuidar da mãe com depressão. É algo real, Sim. não é brincadeira, não é coisa da mente, não são fabricações, não são alucinações, é algo real mesmo. E parabéns por você ter confessado isso. Que legal que você encontra na endodontia essa medicação, né? Você se medica com a endodontia, né? A endodontia te dá propósito, Sim, cara. te dá movimento, né? Te dá vida. E parabéns por isso, meu amigo. Te congratulo por isso. Receba meu abraço, tá? Pô, muito E obrigado, cara. eu E queria, pensa eu comigo, queria tudo que acontece a gente pode ressignificar, cara. Eu sei que às vezes acontecem coisas que pô, não tem como se ressignificar e ponto. Mas algumas que acontecem, sim. E essa era uma coisa que eu sabia que estava aqui e era uma coisa da minha cabeça, cara. Eu tinha que criar mecanismos de não viver aquilo mais. E vou te falar, cara, por muitas vezes remédios são importantes, mas a gente encontrar um propósito na vida também é muito importante. A gente achar uma coisa para a gente fazer e que faça a gente levantar. Enfim, tratamento multifatorial, mas é importante as pessoas escutarem isso também. A gente pode dar um outro significado para aquilo que aconteceu na nossa vida. Algo que acontece contigo que pode ser muito ruim, para outras pessoas pode ser a inspiração, né? Pode ser legal. aquele clique que estava faltando assim para empurrar a pessoa e fazer ela acontecer, né? Paulão, de verdade, muito obrigado, cara, por você falar e compartilhar isso, eternizar isso no nosso podcast, porque é disso que se trata em Endodontia Talks. Nós valorizamos muito além, simplesmente, do que falar só de endodontia. Eu até brinco, eu sempre estou falando isso. A gente está se conhecendo agora, mas eu sempre estou falando, falar só de endodontia é chato demais. Porque tem tanta coisa na vida, tem tanta coisa que nos move fora da endodontia, e que muitas vezes é muito mais importante do que simplesmente tratar canal todos os dias. Porque existe um ser humano por trás de cada endodontista, né? Com as suas histórias, com as suas marcas, com os seus desafios. E para o É final desse verdade. episódio, eu queria te fazer uma reflexão surpresa, não está no roteiro, Mande. não está no roteiro. Se já existisse um filme da sua vida, Paulo, se esse filme já tivesse sido gravado e Deus te colocasse numa sala de cinema e ele te dissesse, Paulo, você tem uma chance para viver
uma cena do filme da sua vida, voltar a viver uma última cena do filme da sua vida, que cena você escolheria? Cara, que pergunta difícil. São tantos momentos que são importantes pra gente e que eu voltaria, né, para viver. Eu acho que foi... Cara, porra, que difícil. Cara, eu viveria um momento em família, sabe? Um momento em que Legal. reviveria um almoço em família, cara. Um almoço em que a gente conseguisse comer uma feijoada, uma farofinha. Eu adoro farofa com feijoada. Ouvir uma Assim, música boa, né? cara, assim, se fosse para reviver um momento feliz, eu procuraria isso. Se fosse para reviver um momento, sei lá, de conquista, cara, eu acho que foi o momento desse estalo do vou cuidar das pessoas, vou fazer odontologia. Eu acho que foi tão natural que eu gostaria de ver a minha cara de pateta na hora, pensando. Que legal, que legal. Legal demais. E mais uma. Eu te Cara, vamos lá. coloco numa sala de 9 metros quadrados, com 2 cadeiras, paredes brancas, uma cadeira de frente para a outra, uma cadeira é para você, e a outra cadeira senta um completo estranho, mas você sabe uma coisa a respeito dele. Ele é um recém-formado em odontologia. Com a experiência que você já tem, certo? Que não é de se desprezar, isso é importante que seja dito. Você pode ser jovem, mas com o que você já viveu, você já pode aconselhar. Que conselho você daria em 1 hora de mentoria para esse recém-formado que está diante de você nessa sala fictícia de 9 metros quadrados? Faça apenas o que você acredita. Só faça tratamentos que você acredita. Não pega a bomba para tua vida. Não dê sorte ao azar. Faz as coisas direitinho que vai dar certo, bicho. Demora pra caramba. É frustrante, é horrível, cara, mas dá certo. Faz direitinho, pô. Segue o script. Não tem pra que pular etapa. Pular etapa só dá BO na nossa cabeça depois. Fazer mais do que a gente acha que... Enfim, falou ainda agora de incisivo central, cara, não subestima, bicho, é o mais complicado, é o mais complexo. Quem é que quer perder um dente da frente? A pessoa cobra menos porque é uniradicular? Não. Cobra mais porque é um dente da frente. Era para ser essa mentalidade, né? Só que é mais importante para sorrir, não sei o quê. Enfim, faz as coisas que você acredita, cara. Faz direitinho, tipo, segue a sua verdade. Não tem para que você seguir o sonho de outra pessoa. Te falo isso por experiência própria, da harmonização. Segue o que tu gosta, cara. Não vive o sonho de outra pessoa, que é só tu que vai viver esse negócio o dia todo. Tô arrepiado. Faça somente aquilo que você acredita. Senhoras e senhores, esse foi Paulo Ramada. Você é macapense? Macapaense, cara, macapaense. Macapaense, original, da Gema. O primeiro da espécie aqui no Endodontia Talks. Paulão, cara, foi massa a entrevista com você. Muitíssimo obrigado. E eu quero cara, mais só uma vez, senhoras e senhores, ouvintes, você tem a chance aqui de baixar o app Meu Endo Delivery e garantir 10% de desconto para você organizar para sempre a sua Endodontia Delivery no seu celular, senhoras e senhores. Dispositivo que a gente usa para tudo hoje em dia, desde a hora que se acorda até a hora que se dorme. Paulo, cara, muito obrigado. Se você tiver alguma palavra agora, se você quiser dirigir um agradecimento a qualquer pessoa que seja, o momento é esse, o momento da finalização do nosso episódio. Pô, cara, só tenho a agradecer pelo papo tão genuíno que a gente teve. Eu acho muito legal quando a gente consegue se conectar rápido com as pessoas e geralmente a gente encontra pessoas parecidas, cara. Eu acho isso muito legal. A gente costuma atrair aquilo que a gente emana também, né? Pô, a gente já falou de vários hobbies em comuns que a gente tem. Cara, sim, se eu puder agradecer, eu acho que são no formato dos mestres que eu tive na vida. E mestres, eu quero dizer tanto pessoas que foram professores, quanto situações difíceis que foram mestres também, foram fundamentais, né, para poder ensinar. E, cara, eu acho que eu só tenho a agradecer, cara, de verdade, pelo papo que a gente teve, por tudo que a gente consegue compartilhar com as pessoas que a gente já viveu e que elas vão, sim, se identificar, vão aplicar na vida delas, né? Isso é muito bom, cara. Tô feliz demais. E eu mais ainda, Paulo. Paulo, meu amigo, sinta-se abraçado, mesmo que virtualmente. Igualmente, amigo. Que Deus te abençoe muito,
a gente. Vitórias, e você seja muito próspero. Conte conosco, com a nossa comunidade. Repito, a partir de agora, você está eternizado. Nós nem sempre estaremos aqui, mas a internet, eu te garanto, vai se encarregar de perpetuar a nossa história, a tua história, por muitos tempos, para muitas gerações. E as pessoas que caírem aqui nesse episódio, elas vão se beneficiar demais da tua história, daquilo que você tem para ensinar. E para você, nosso ouvinte, você já sabe. Role a tela do seu celular agora e veja como você pode se conectar conosco, como você pode estar em contato com a nossa comunidade, com as soluções do nosso ecossistema, Universidade de Endodontia, a Tox-A com a app Menu Delivery. O Endodontia Talks com podcast é um grande ecossistema de endodontia. Estamos caminhando, como falou o Paulo, a passos lentos, tudo no seu tempo, para ser o maior e mais importante ecossistema de endodontia do Brasil. Estamos firmes nesse propósito. E é isso. Um grande abraço para você, nosso ouvinte, e até o próximo episódio.